E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A gente não tem controle sobre o nosso comportamento, mas de certa forma a gente tem controle sobre o nosso ambiente, né? Isso. E ele controla o nosso comportamento. Aí você matou a charada. O segredo tá aí, então. Você matou a charada. Por isso que a gente brinca que não existe livre-arbítrio. Porque você não faz uma escolha descontextualizada. Toda escolha é contextualizada. Toda escolha está ligada ao ambiente. Pode ser o que está acontecendo agora, ou pode ser em relação à tua trajetória de situações que fizeram você chegar aqui, a tua história de condicionamento, das condições que permitiram que você chegue aqui. Certo? Então, não dá para a gente dizer que você pode chegar e fazer uma escolha descontextualizada ou que não esteja, de certa forma, ligada ao ambiente. Até porque a gente é o ambiente. A gente é o nosso ambiente. Por exemplo, eu já falei isso no podcast, mas eu gosto muito de falar aqui. Quantos ambientes tem nessa sala? Ambientes de forma geral, certo? Meio ambiente, quantos? 2. Não, 4. Por que tem 4? Tem 4 pessoas. Tem 4 pessoas. Cada um está num ambiente. O ambiente que eu estou não é o mesmo que você está. E o ambiente que ele está não é o mesmo que nós dois estamos. Certo? São ambientes completamente diferentes. Não existe um ambiente. Existe 8 bilhões de ambientes, sem contar o resto das estruturas orgânicas do planeta, né? Então, cada pessoa constrói o seu próprio ambiente. Cada pessoa está inserida num ambiente que é próprio seu. E a gente só consegue compartilhar o ambiente a partir da linguagem. Porque a linguagem nos conecta. A linguagem é que, de certa forma, a comunicação, não só a linguagem, mas enfim, né, faz com que a gente possa construir um ambiente que seja mais ou menos comum. Porque faz com que a gente tenha alguns consensos. Por exemplo, eu disse, tem 2 copos em cima da mesa. Você diz, cara, tem 2 copos em cima da mesa. Né? Então a gente mais ou menos entende que eu e você estamos tendo uma experiência parecida. Né? Mas se eu, por exemplo, disser assim, os copos são pretos, e você dizer, não, os copos são brancos, certo? Pode ser que a gente esteja em ambiente, pode ser que a gente comece a suspeitar que a gente está em ambientes diferentes. Isso é engraçado, né? Você pega um daltônico e põe um lápis verde aqui na frente dele, ele vai falar, não, é verde. Você vai falar que é verde, mas ele tá vendo que você acha que é azul. Na verdade vai depender do daltônico, depende né? do tipo, isso, né? Tem vários tipos de daltonismo, né? Então, e existem 2 tipos de daltonismo também, né? Mas sim, né? A realidade que ele construiu, a experiência dele é diferente, né? Eu posso, por exemplo, eu olhando daqui, eu sei que vocês 3 estão num só ambiente, que é o meu ambiente. Mas cada um de vocês tem a mesma percepção, certo? Mas são 4 ambientes diferentes. Não sei se ficou claro para ti. Não muito. Vamos lá. Aquilo que eu estava te falando, né? A nossa experiência, ela é uma construção individual, pessoal. Eu estou olhando esse copo por uma perspectiva, você está olhando por outra. A gente até consegue chegar num consenso, apesar da imagem ser diferente, a gente consegue, de certa forma, a partir da linguagem, referir que a gente está falando das mesmas coisas, certo? Mas do ponto de vista da experiência humana, existe só um ambiente, que é o que eu estou construindo. O meu ambiente ele é único, universal, da mesma forma que o teu, certo? Então, de certa maneira, é um paradoxo. Porque existem 8 bilhões de ambientes, porque cada pessoa vai construir o seu próprio ambiente, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele é único. Não tem outro.
Para mim não existe outro ambiente. Sem ser esse que vocês habitam dentro da minha experiência perceptiva. Certo? E você consegue entender e pensar nisso de uma forma mais prática quando você efetivamente olha para o cérebro. E você diz, caramba, olha só, mas quando eu estou olhando esse copo, tem várias áreas aqui se ativando, tem vários neurônios respondendo a isso, tem vários neurônios se ativando em resposta a esse estímulo. Se eu tiro isso daqui, esses neurônios silenciam. E aí eu começo a descobrir, se eu estimular esses neurônios, eu consigo a mesma percepção, a mesma experiência com a ausência deles aqui. Certo? Então, onde é que está o ambiente? O ambiente é uma construção do sistema nervoso, né? Central para, de certa forma, ajudar a gente a se localizar no espaço, organizar o nosso comportamento. O ambiente, a nossa experiência, ela é uma interface com uma série de energias disponíveis no espaço para que a gente organize elas e possa, de alguma forma, atuar sobre elas. Por isso que o nosso ambiente é restritamente um ambiente humano. Porque a nossa experiência é humana. Se tivesse um gato aqui, o ambiente dele ia ser mais diverso do que o nosso. Por quê? Porque existe uma maior diversidade estrutural no gato do que entre eu e você. O gato ouve coisas que a gente não ouve, não vê frequências luminosas que a gente vê, sente cheiros que a gente não sente. Então, o ambiente dele, por causa dessas diversidades estruturais, é muito, muito diferente do nosso. Interessante, cara. E é uma loucura, né, pensar nisso. Cara, é legal pra caralho. Quando você começa a aprender neurociência, tem hora que você deita na cama e fica assim, ó. Ficar pensando. Por isso que eu gosto também, de certa forma, de pensar neurociências mais próxima da filosofia, né? Porque a gente tem que digerir essas coisas. A gente tem que conseguir digerir essas coisas. Porque se a gente começar a pensar que, efetivamente, eu estou preso dentro da minha própria experiência, né? E que a comunicabilidade dela, pelo menos uma comunicabilidade absoluta é impossível, que a única forma de a gente, de certa forma, compartilhar as nossas experiências é limitada pela linguagem, é uma forma de compartilhar, mas é limitada, certo? Obviamente isso às vezes nos deixa impactados de tal maneira que esses padrões de pensamento acabam predominando, né? E aí tem uma coisa interessante, cara, porque eu devia até avisado isso. Tem pessoas que só de ouvir isso vão ter sintomas de despersonalização e desrealização. É gatilho para essas pessoas. Depois tem que botar o aviso assim. É porque é gatilho. Porque é fácil. Pô, então eu não sou... Eu não sou. Ninguém... eu não sou, né? Eu não sou. Eu sou uma autorreferência. A gente junta um monte de memórias. A gente chama de memórias autobiográficas, mas na verdade são memórias episódicas, certo? A gente junta um monte de memórias que, de certa forma, elas são conectadas para criar uma trajetória. Certo? Por quê, né? Porque a gente precisa de uma noção de continuidade para a gente organizar nosso comportamento futuro. É preciso que eu entenda que aquele cara que estava lá aos 15 anos e fez aquela merda é o mesmo cara que está aqui aos 51, certo? Para organizar esse comportamento. Então, essa questão, né, dessa nossa trajetória autobiográfica, ela vai criando na gente uma relação muito grande de propriedade com essa referência que a gente chama de eu. Certo? Mas ela é uma referência. Ela é importante, é necessária, certo? Essa coisa, tem um pessoal mais espiritualizado que diz que a gente tem que vencer o ego e tal, superar o ego. Não tem como você superar o ego, a gente precisa dele. A gente usa ele todo dia. A gente se encontra com ele todo dia. A gente não precisa levar ele tão a sério. Certo? Mas, assim, é o meu ego que está aqui falando com você. Eu estou falando a partir de uma autorreferência. Eu estou falando a partir de uma forma que eu quero que as pessoas me entendam e que, de alguma forma, elas se identifiquem com isso, absorvam isso, ou sejam, de alguma maneira, tocada com isso.
Imagino que se a gente não tivesse isso, meio que nada importa, né? Por que eu vou fazer um podcast aqui? Eu acho que a gente tem que pensar que essa estrutura de autorreferência, ela só existe porque a gente tem outras pessoas em torno da gente. O cérebro precisa referenciar a si mesmo em oposição a outras pessoas que estão dispostas para nós. Então, para determinadas estruturas do cérebro, não existe diferença entre eu e você. Só são dados chegando. Certo? Tem dados que vêm de um lugar, tem dados que vêm de outro lugar. Ele pega os dados aqui, organiza, computa e cria uma cena. Mas em determinados níveis de processamento, e em especial de execução, você precisa ter essa distinção. Então você cria essa oposição entre eu e o que está fora de mim. Certo? Isso é importante para a gente organizar o comportamento. Mas a história de autorreferência, ela só é possível porque a gente tem uma referência do outro. O outro vem antes de mim. É na minha relação com o outro que vai surgir essa ideia de autorreferência. Certo? Então, de certa forma, essa construção... Sentido. Essa construção, ela é essencial para que a gente, em alguns aspectos, possa se organizar como sociedade. A gente se organiza como sociedade a partir da autorreferência, a partir de uma perspectiva de individualidade, que eu costumo dizer está hipertrofiada, vem sendo hipertrofiada desde o século XVII, mas que é essencial para que a gente se organize individualmente. Né? E dependendo do ambiente, a nossa... vai mudar, né? A nossa percepção de quem a gente é. Tudo, óbvio. Quem já saiu do país, quem já viajou, quem já foi... sabe que viajou sozinho... sabe que saindo desse contexto ambiental, às vezes nem você se reconhece. Porque você executa e faz comportamentos que em outras situações você não faria. Pois é, né? Certo? É comum as pessoas dizerem, cara, fui viajar, pô, cheguei lá, nem me reconheci. Parecia outra pessoa. Por quê? Porque o ambiente é definidor. Né? E o ambiente, para nós, seres humanos, é sempre um ambiente social. Sempre. Não tem ambiente na humanidade que não seja social. Eu já falei isso, eu às vezes acho que eu estou me repetindo nos podcasts. Não, mas tá daqui a pouco vai ter as pessoas que me ouvem e dizem, cara, não aguento mais o cara falando disso. Mas tem também a galera que nunca ouviu. Né? Essa é a minha, minha esperança. Né? E aí é legal, porque você vê como a autorreferência está atuando aí. Olha a minha preocupação com o outro. Verdade. De estar dando um conteúdo, de estar colocando coisas que sejam inusitadas, que produzam um bom efeito neles. Verdade. Certo? Então, de certa maneira, nosso ambiente é sempre social. O que determina o nosso comportamento é sempre social.